E é importante, então, mencionar assim, para onde avança, para onde vai a ciência, né? O nosso guia continua sendo a edição da Science 2005, quando a revista Science fez 125 anos, né? E ela foi solicitada que os pesquisadores mais proeminentes do mundo formulassem as 125 perguntas na ciência que ainda não foram adequadamente respondidas, né? Dessas 125 perguntas, foram selecionadas 25 perguntas. E essas são as 25 perguntas mais relevantes, né? Do que o universo é feito, né? Podem as leis da física ser unificadas, quais as bases biológicas da consciência, né? A que extensão as variações genéticas e a saúde das pessoas está conectada, né? Por que os humanos são tão poucos genes, né? Apesar de ter dito lá atrás que não se faz perguntas why, né? Então, como os humanos têm tão poucos genes, né? Até quando a vida pode ser estendida, o que controla a regeneração de órgãos, né? Como uma célula, né, da película, da pele, pode se tornar uma célula nervosa, que trata das células tronco embrionárias, da reprogramação genética. A pergunta 9 é como uma célula somática simples se torna uma planta inteira. Eu coloquei em vermelho aí porque eu trabalho com isso, que é basicamente os princípios da embriogênese somática. Fiquei bastante orgulhoso de ver uma pergunta que eu me dediquei parte dos meus últimos 30 anos trabalhando, como sendo uma das perguntas que a Science tornou como relevante. Ou seja, é a base da tutipotência, que continua sendo uma tutipotência plena a partir de células de plantas e não de animais. Como o interior da Terra funciona, estamos sozinhos no universo, como e de que maneira a vida na Terra se originou, o que determina a diversidade de espécies. Eu coloquei essa também em vermelho, porque das 25 perguntas, 2 têm a ver com a área de plantas, né? Essa não totalmente associada à área de plantas, mas são as 2 perguntas que têm a ver um pouco com as plantas, né, no planeta. O que torna as mudanças genéticas que nos tornam unicamente humanos, como as memórias são armazenadas, como o trabalho, como o comportamento cooperativo evolui, né? Que informação nós vamos retirar, né, dos Big Data, das informações biológicas, né? Como nós podemos trabalhar com sistemas químicos que podem ser mais autorreplicáveis, quais são os limites da computação, né? Como nós podemos trabalhar com respostas imunológicas, né? Como nós podemos trabalhar com os princípios da incerteza, né? Como pode ser efetiva uma vacina do HIV, e nesse momento não só HIV, como vocês sabem, como nós vamos trabalhar com o mundo, com as emissões de gases, como nós podemos trabalhar com a substituição de uma matriz de energia fóssil. E a pergunta última Malthus continua errado, ou seja, nós vamos continuar tendo problemas com a exploração de recursos naturais face ao aumento da população. Então, esse ponto que eu queria deixar para vocês tudo isso se encaminhando mais para o final, nós podemos pensar como isso nos levou, e dentro do próprio âmbito do nosso programa de pós-graduação aqui do PPGAN, onde que nós tivemos as percepções de uma crise ambiental e como a ciência pode trabalhar dentro desses conceitos. Um dos primeiros aspectos associados a isso foi um livro que foi escrito pela Rachel Carson, A Primavera Silenciosa, e a Primavera Silenciosa mostrava como o DDT penetrava na cadeia alimentar e se acumulava nos tecidos gordurosos, e com o risco de causar dano genético. Isso em 62, no primórdio do uso dos inseticidas. Nós passamos pelos movimentos estudantis, nós tivemos aí o livro
Limites do Crescimento, em que abordava o quanto a base de recursos naturais poderia ser impactada pela atividade humana. Nós temos aí um ponto de corte, que é o livro Biodiversity, do Wilson, a Conferência de Estocolmo, a ECO 92, e a questão da Rachel Carson, ela não apenas expunha os perigos do DDT, mas questionava a confiança cega da humanidade no progresso tecnológico, que ela chama Technological Fix. Isso é interessante porque, de certa forma, em momentos como o atual, em que a gente deposita uma fé cega na tecnologia, e a tecnologia não vai nos responder a todos os problemas que nós estamos enfrentando, entre os quais o de agora. E agora, em 2019, a Rachel Carson escreveu sobre o declínio dos polinizadores. A dúvida é se a civilização pode mesmo travar essa guerra contra a vida sem se destruir e sem perder o direito de ser chamada de civilizada. Ou seja, a perda de biodiversidade que nós estamos tendo é compatível com uma chamada desse tipo pela Rachel Carson. O Edmund Wilson também está na ativa, e a última proposta dele é, para contrapor a perda de biodiversidade e se contrapor às mudanças climáticas globais, ele propôs agora, ativíssimo, com 90 anos, e ele propôs então o conceito HALF. HALF, ele significa basicamente o seguinte: para nós nos contrapormos às mudanças climáticas e à perda de biodiversidade, nós temos uma chance que é a seguinte: repovoar metade do planeta com plantas. Se a Convenção da Biodiversidade diz que nós temos que ter 20% dos ecossistemas representativos dos principais biomas em unidades de conservação, ele já está partindo para uma proposta de 50%. Tem várias pessoas no mundo inteiro que estão começando a endossar essa iniciativa dele, entre os quais o Jeff Bezos da Amazon, que 2 semanas atrás informou que estava disposto a doar 40 bilhões de dólares de sua fortuna pessoal para ações que mitigassem a perda de biodiversidade e as mudanças climáticas globais. Perguntado por que ele estava fazendo isso, ele disse que sem fazer isso os negócios dele não vão funcionar. Então, vocês veem como as coisas estão ocorrendo aí. Mas o fato é que até 1950, os neoclássicos e para a maior parte dos economistas, o ambiente não impunha restrições à atividade econômica. E isso então é o que a gente chama de aula de surdos, e que contrapõe a questão de crescimento e conservação, porque essa discussão, essa contraposição não estava dentro de uma lógica de discussão dentro da economia neoclássica, certo? E isso passa a mudar com o conceito de sustentabilidade entre duas pessoas que são emblemáticas no mundo todo, e essas pessoas são o Inácio Sachs, que trabalhou 40 anos na FAO, no conceito de desenvolvimento sustentável, e a Gro Harlem Brundtland, que foi ministra do Meio Ambiente da Noruega, em que em 1987 ela, o Sachs e um outro grupo escreveram um relatório famoso chamado Our Common Future, Nosso Futuro Comum, e que estabelecia as bases da sustentabilidade num novo paradigma de desenvolvimento baseado na convergência entre economia, ecologia, antropologia, cultura e ciência política, que é o padrão do chamado desenvolvimento sustentável. E essa corrente ecodesenvolvimentista que acabou formando as bases para trabalhar com a conferência da Rio 92, que é uma nova discussão sobre as relações entre países provedores, países que utilizam os recursos genéticos, que é a Convenção da Biodiversidade, e que trabalha com o desenvolvimento baseado em justiça social, eficiência econômica e prudência ecológica. E a pergunta é: como nós vamos reestruturar o processo de incentivos que conduz o ser humano a degradar o ambiente? Ou seja, como nós vamos estancar isso? Como nós vamos trabalhar com a questão de paisagens alteradas, solos transformados, mudanças climáticas, mudanças biológicas do ponto de vista da perda da biodiversidade? Essa questão passou a ser discutida, inclusive, agora dentro do âmbito que nós chamamos de limites planetários. E nesse slide, e esse texto desse autor sueco,
levanta as questões das fronteiras do risco ecológico em um espaço operacional seguro, mas aqui mostra aquilo que nós já esgotamos, ou seja, já ultrapassamos os limites planetários. Está aqui basicamente a perda da biodiversidade, tá? E basicamente o esgotamento dos recursos naturais, tá? Ou seja, nesses dois casos nós temos um esgotamento claro, tá, dos limites planetários, tá? E aí essa questão que poderia ser discutida mais ou menos da seguinte maneira, né? Ao longo do tempo, os nossos sistemas de vida, os sistemas de suporte de vida, eles eram basicamente, né, associados a ecossistemas naturais, ou seja, bastante uma base forte de ecossistemas naturais. Aqui nós temos os agroecossistemas e aqui os sistemas urbano-industriais. Ao longo do tempo, o que nós fomos avançando sobre os sistemas de suporte da vida, aumentando os agroecossistemas, aumentando os nossos sistemas urbanos e industriais, chegamos com o tempo nessa situação aqui, em que temos depressão de recursos naturais, diminuição da qualidade ambiental e desestruturação dos sistemas sociais e econômicos derivados dessa perda de qualidade ambiental. Certo? E aí a grande questão é: como é que nós vamos trabalhar, e talvez o desafio da nova geração e da geração de vocês, principalmente, que está aí dentro de cursos de pós-graduação dessa área, tá, seja essa pergunta: é possível manter funções ambientais de uma região associada ao desenvolvimento? Né? E se isso for possível, né, quais as atividades ou as tecnologias que são sustentáveis para isso? Né? E aí nós vamos ter que, novamente, associado a esse seminário de hoje, a ciência dentro do ecossistema da pós-graduação, é trabalhar com aquele corpo de perguntas, de hipóteses, de tecnologias que podem tornar, né, possível a sustentabilidade dentro de um conceito de uso e conservação de ecossistemas, tá, e seus agroecossistemas sustentáveis. Essa é a grande questão. Isso é importante porque esse sujeito aqui, alguns de vocês conhecem, é o Paul Krugman, é professor da Universidade de Chicago, ele foi Prêmio Nobel de Economia e, numa entrevista à Folha de São Paulo em 2015, foi perguntado a ele: a desigualdade cada vez mais presente no debate público é a questão econômica e social mais importante atualmente? Resposta: não. A desigualdade está entre os 3 maiores problemas, mas o mais sério é o meio ambiente. Nada importa tanto quanto os riscos de danos ambientais catastróficos. Ou seja, o que ele deixa entender é que a desigualdade pode ser trabalhada com uma série de políticas mundiais, mas a questão ambiental, né, se ela não for trabalhada, ela vai dar um cenário de catastrofismo. E isso, então, lembra algumas coisas. Eu só gostaria de discutir com vocês considerações finais. E baseado fundamentalmente na minha experiência, nas minhas experiências ao longo de todos esses anos na universidade, migrando da graduação, indo para a pesquisa, indo para a pós-graduação, participando de uma série de comitês brasileiros e fora do Brasil. E a minha percepção sobre isso é: o papel mais relevante da universidade é prospectar e projetar um futuro melhor, e salvaguardar o humanismo. Podemos pensar em outras coisas, mas para mim esses são os pontos fundamentais. E quais são os papéis mais relevantes do cientista? Duvidar de verdades estabelecidas, uma vez que a verdade é provisória. Tem uma famosa observação, statement do Einstein, que diz que todo cientista e aprendiz de cientista deveria tirar meia hora por dia para pensar na contramão dos seus colegas, no contrário daquilo que a ciência estabeleceu, porque o papel da ciência é duvidar das verdades estabelecidas, porque a verdade na ciência é transitória, e a verdade então é provisória. E eu lembro sempre de ter passado, na época que eu estava no pós-doc na Califórnia, quando visitei Harvard, um dos portais de Harvard está escrito isso aqui. A melhor tradução para isso é buscando a excelência. Então, tudo aquilo que for feito deve buscar a excelência, porque o tempo
que nós gastarmos, né, que vamos gastar fazendo coisas bem feitas ou mal feitas é o mesmo. Então, tratem de formular hipóteses bem formuladas, terem perguntas claras, né, terem metodologias execuíveis e trabalhar em cima desses conceitos. Tá? Enfim, eu volto aqui depois a discutir um pouco daquilo que é ciência, tá? E tem um filmezinho aí que eu vou passar para vocês para finalizar, que é aquele que era o primeiro slide. Tá? Eu fico por aí, eu agradeço a atenção de vocês, né? E agradeço principalmente aqui a minha audiência hoje do professor Valdir Stefanon e da Júlia Zappellini, que estão também fazendo as vezes aqui de editores, e vamos ver como isso chega a vocês. Tá? Obrigado.